capítulo 9, versos de 2 a 10. Também tem na tela, para os irmãos que quiserem acompanhar, também por ali. Diz assim: em 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo? Ressuscitar dos mortos? Pai Santo, obrigado, porque até aqui a Tua graça, a Tua misericórdia tem sido a base do nosso sustento. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concede de, num dia tão gostoso como esse, estarmos aqui para glorificar o Teu nome, para Te adorar em uma atitude de gratidão por tudo que o Senhor tem dado para nós. Te adoramos pelo que o Senhor é, o nosso Salvador, bondoso, Pai, misericordioso, gracioso. Te louvamos, ó Deus, pelos Teus conselhos e pela Tua proteção. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu amor imensurável sobre nossas vidas. E agora, Senhor, que nós vamos estar falando um pouquinho sobre a ceia. Conceda-nos, ó Deus, o entendimento. E também, Senhor, ajuda-nos a guardar nos nossos corações a Tua palavra, que já é abençoada por Ti, e também ajuda-nos, se necessário for, a gente mudar algum tipo de comportamento nosso, para que o Seu nome seja cada vez mais glorificado através das nossas vidas. Ajuda-nos a mudar, porque o nosso propósito é viver para a Tua glória, não é viver para nós mesmos, porque já estamos mortos em Cristo e vivos para o Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. A morte de Cristo é a fonte de vida. Morte que gera vida. A morte de Cristo como fonte de vida. Hoje, na celebração de ceia, onde os crentes no mundo inteiro, as pessoas que creram em Jesus como seu Salvador pessoal, têm o privilégio de comemorar a morte e a ressurreição de Cristo. Veja bem, nós não estamos homenageando, nós não estamos fazendo um memorial nostálgico, de tristeza. Não, não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos comemorando e estamos celebrando a morte e ressurreição de Cristo. E por quê? Porque a morte de Cristo foi necessária para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância, não só neste mundo, mas também na vida futura. Sem a morte de Cristo, nada disso estaria acontecendo. É a mesma coisa, sem Cristo não há cristianismo. Sem Cristo não há igreja de Deus. Não é um culto fúnebre, ao contrário, é um culto de gratidão, glorificação ao nosso Redentor, porque Ele morreu no meu lugar, para que eu e você pudéssemos viver para a glória eterna. Antes de nossa entrega à vida para Jesus, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Em Cristo somos uma nova criatura, temos o Espírito Santo dentro de nós, somos salvos, não passaremos pela condenação eterna, já estamos livres disso. Mas não deixamos de ser pecador. A diferença é que em Cristo, agora nós temos a opção, nós pecamos se quisermos pecar.
Mas antes, nós éramos vendidos, antes de entregar a vida para Jesus, nós éramos vendidos sob o pecado. A gente pecava, justificava o pecado e dizia, é assim mesmo. Ou seja, tinha prazer no pecado. O crente em Jesus não tem prazer no pecado. Só uma pessoa sem Cristo tem prazer no pecado. Porque ele pode pecar. Mas o Espírito Santo dá aquela cutucada debaixo da costela, dizendo, opa, isso não te pertence mais. Isso não é mais com você não, para parar. É por isso que nós temos uma renovação de vida, dia a dia, nosso comportamento é mudado dia a dia pela iluminação da palavra de Deus e pela nossa submissão à palavra de Deus. Queridos, por muitos anos a gente pensava que apenas o conhecimento da palavra de Deus era suficiente para que pudéssemos ter um envolvimento com Deus, uma intimidade com Deus. Ao contrário, o conhecimento, quando nós acreditamos e vivemos, praticamos o que a palavra de Deus nos ensina, nós começamos a ter uma mudança de atitude na nossa vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, porque na medida que eu vou agradecendo, observando a palavra de Deus e crescendo nela e permitindo que ela faça diferença na minha vida, e isso começa a ser a diferença que a palavra de Deus faz na vida do cristão, ela é expressa pelo meu comportamento diário. Não é de eu falar, eu não faço isso, eu não faço aquilo, isso não resolve. É eu não praticar as coisas que eu praticava antes de entregar com Jesus. Pastor, mas eu posso praticar? Pode, algumas coisas você faz, mas você não tem mais alegria. O crente não tem alegria nisso. Nós pecamos. Mas o pecado na vida do cristão é um acidente de percurso, gente. Não é uma coisa todo dia, não. Deveria ser, pastor, mas acontece. Não, acontece. Mas a vida cristã, o nosso pecado é um acidente de percurso. Tanto é que você que é crente sabe disso. Que eu vou dizer aqui algo que todos nós experimentamos. Nossa, falei uma coisa que não devia. Ai, Jesus, me perdoe. Isso é consciência cristã. Agora já falei mesmo, agora deixa que vá. Isso não é consciência cristã. Isso é um orgulho e um egoísmo enrustido. É a natureza caída querendo dar os seus pulinhos. Por isso Paulo nos diz lá em Colossenses, para que todos os dias nós devemos mortificar a nossa carne. Por isso nós celebramos a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido de que significa revitalização para aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Efésios 2:1 diz, e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Isso quer dizer que quando eu creio em Jesus como meu Salvador, minha dívida é apagada. Sei que ainda anda um pensamento herege por aí, mentiroso, não é bíblico, de que você tem que se esforçar pela sua salvação. A Bíblia não diz isso. Eu tenho que cooperar para a minha salvação. A Bíblia também não diz isso. A Bíblia diz que quem fez tudo isso foi Cristo. E eu preciso crer no que Ele fez na cruz por mim. Então há muitas pessoas aí indo a passos largos para o inferno, acreditando que ele tem que se esforçar para ser salvo. Gente, Jesus nunca disse isso, e nunca, você não vê isso na Bíblia. Por isso, para nós, quando nós celebramos a ceia, para nós é uma alegria tremenda, porque nós sabemos que passamos da morte para a vida em Cristo Jesus. Ele venceu a morte com seus grilhões, para que eu e você, crendo nele, tivéssemos, seria nosso relacionamento com Deus, que antes estava apagado por causa dos nossos delitos e pecados, agora foram restaurados em Cristo na cruz. E isso é motivo de alegria para a gente. Porque isso é uma libertação tremenda. Fomos libertados, libertos. Aqui faço uma pergunta que fica para você, e se isso te deixar preocupado, você pode ligar, pode conversar com o pastor mais tarde. Mas se tem uma coisa que o cristão não precisa temer neste mundo, é a morte. Porque você já venceu a morte em Cristo Jesus.
Mas há pessoas que têm um desespero com a morte. Eu vou morrer, eu vou morrer. Isso é sinônimo de insegurança. Mas eu vivi 50 anos na igreja, pode ter vivido 100 anos na igreja. Se você ainda tem essa insegurança, sinto muito, meu querido irmão, minha querida irmã, você ainda não entendeu o que é salvação para a tua vida. A gente pode não querer ir logo para a glória, porque é gostoso ficar com os netos, com os filhos, né? Mas ter medo da morte, não. Nós fomos libertos disso, gente. Essa é uma segurança que só Jesus dá. Mas ninguém dá. Não são médicos, não são remédios que vai te garantir isso. Esse medo de morrer é algo que para o cristão é uma coisa que não faz sentido para nós termos medo da morte. Por quê? Porque nós já somos salvos, queridos. A hora que a gente morrer daqui, a gente vai para a glória. Então não há essa preocupação. É por isso que nós vivemos neste mundo destemido, mas veja bem, destemido, não é ignorando problemas, né? Não vai sair 3 horas da manhã aí na rua aí, com o celular ligado e tudo mais aí, com as joias aí, não, porque os caras além de te dar uma surra, se você sobreviver tá bom, mas ele vai te arrancar tudo que você tem direito. Nós não somos ingênuos e não também vamos ignorar o fato de que há perigos, mas nós não precisamos viver neste mundo com medo. Porque nós estamos em quem? Em Cristo. Paulo ele fala de uma maneira tão bonita, tão poética, que ele diz assim, que a nossa vida está escondida em Cristo. Ela não está escondida na minha sabedoria, ela não está escondida nos meus amigos, ela não está escondida na minha posição de status, ela não está escondida em nada disso. A minha vida está escondida em Cristo. Esse morto e ressurreto ao 3º dia, que hoje está sentado à destra do Pai. Gente, é aqui que está o segredo do negócio. A vida cristã é isso. O Evangelho não te chama para a sua autorrealização, mas o Evangelho te chama para uma autorrenúncia do seu próprio eu, para servir a Ele. Esses dias eu estava conversando com um pastor, eu achei interessante, porque tem umas conversas de pastor que eu gosto de ouvir, principalmente quando são pastores que já têm 50 anos de ministério, que eu aprendo muito com eles. E quando eles ficam bravos, aí que eu aprendo mais ainda. E foi muito interessante que um começou, porque você tem que estar no centro da vontade de Deus. Aí chegou um pastor de mais de 50 anos de ministério, vamos parar com essa conversa? Não existe centro da vontade de Deus, existe a vontade de Deus para a tua vida. Você está dentro ou você está fora. Centro da vontade de Deus, Deus é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. O que você precisa estar é no centro da vontade de Deus? Não, você precisa estar dentro da vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. É tremendo isso, porque a gente diz é centro, né? Não, observa lá em Romanos, não é centro, é dentro da vontade de Deus. E esse tem que ser o propósito do cristão, sempre, Senhor, me ajuda a estar dentro da tua vontade, me revela a tua vontade, porque não me interessa o que eu quero, me interessa servir ao meu Salvador, ao meu Redentor. A morte de Jesus Cristo está sempre vinculada, você vai observar, se você pegar do Velho Testamento, quando eram só as profecias, no Novo Testamento, você vai observar o quê? Que a morte de Jesus está sempre atrelada, vinculada à sua ressurreição. Isso significa que não parou ali. Existem algumas ideias por aí, algumas práticas religiosas, de religiosidade, onde se cultua um Cristo morto. Queridos, o nosso Cristo está vivo, não está morto. Ele está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse negócio de cultuar Cristo morto, não existe isso. A Bíblia Deus nunca desejou isso. Fazer uma dramatização cultuando um Cristo morto, não existe, isso está errado, isso não é bíblico. Nós cultuamos um Deus vivo que nesse momento está aqui comigo e com você. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a gente precisa ter essa consciência cada dia que passa. Nós entendemos que a ressurreição, a morte está vinculada à ressurreição, à promessa de sua ressurreição. A morte ela sempre está mostrando o complemento que significa a cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo. Por isso nós louvamos a Deus, mas a gente não fica perdendo tempo com um túmulo
fechado, mas com o túmulo aberto. Porque o nosso Deus é vivo. A morte de Jesus Cristo é a fonte de vida e de vivificação. Jesus nos dá a vida, Ele dá vida aos pecadores, através da sua morte. E a partir da morte de Cristo, flui vida e vida eterna. A morte de Cristo é uma fonte de vida inesgotável, vivificante. O que é interessante é que os discípulos naquele momento eles ficaram meio perdidos, né? Que eles ficam assim. E eles retiveram, versículo 10, retiveram o caso entre si perguntando, né? Ficaram ali perguntando, mas você entendeu esse negócio que Jesus falou aí? Né? Ressuscitar dos mortos. Isso mexeu com a cabecinha deles. Mas observe uma coisa interessante que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Nosso Senhor Jesus. Outra coisa importante que eu gosto de salientar nesse momento, que quero salientar, o crente não vê morte terrena como o fim. Pode observar nos velórios, a gente sente falta do ente querido que faleceu. Mas se ele morreu em Jesus, nós temos essa expectativa, essa esperança. Vamos vê-lo lá na glória. Vamos estar com ele lá. Por isso há de nós somos chamados, convocados, intimados pelo nosso Deus a proclamar o evangelho a toda criatura, aos meus amigos, aos meus vizinhos, aos meus filhos, aos meus netos. Esses dias o meu neto, eu acho que eu não sei se eu falei isso já aqui, esses dias o meu neto, que é o mais velho, de 6 anos, ele veio com uma pergunta para mim, que a primeira vez que eu fiz essa pergunta eu tinha 10 anos. O Luiz tem 6. Ele chegou, vô, eu quero entender sobre o inferno. Onde você ouviu isso, cara? Não, é que a professora falou um negócio lá, mas eu não entendi direito. Ela falou diferente que a professora da escolinha, da igrejinha falou. Aí eu dediquei um tempo para explicar para ele. E falei, e esse é um lugar que nós não precisamos estar. Meus queridos, nós temos que dedicar tempo para discipular nossos filhos. Ah, deixa isso para lá, pergunta para a tua professora lá na escola dominical domingo que vem. E se Jesus vier agora? Como é que fica isso? É hoje. Precisamos entender isso, gente. Por isso o crente ele não vê a morte terrena como um fim. O apóstolo Paulo ele coloca de uma maneira tão interessante em 1 Coríntios 15, 19. Olha só. Ele está falando ali, mandou uma cartinha, né? Não foi WhatsApp, não foi nem na minha época de quando eu era office boy, não foi telex também, tá? Não foi nada disso. Mas ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes. O texto ali está até um pouco mais pesado, né? Miseráveis de todos os homens. Meus queridos, o crente, ele não vive, ele não entende que a vida dele está limitada nisso, não. Ele sabe que depois tem mais e tem coisa melhor lá na glória. Então, o apóstolo Paulo, porque tinha um grupinho lá na igreja de Coríntios, que andava meio que desconfiando desse negócio de ressurreição. Não, isso não é bem verdade, não é bem assim que funciona. E Paulo então dá uma palavra firme para eles naquele momento. E ele diz, olha, se a nossa esperança em Cristo se limitar, né, ou se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis, os mais infelizes da face desta terra. Queridos, Jesus veio a este mundo para dar vida. Ele é a nossa esperança, nossa garantia, nosso penhor da ressurreição que nos arremete para a vida eterna. É em Cristo que eu tenho a vida eterna. Não é em coisas que eu tenho a vida eterna, é em Cristo. É Ele que me dá isso. Ele é o Pai da eternidade. Ele é que tem a chave. É Ele que é o mesmo desde ontem, hoje, eternamente, desde o princípio. Até Ele é o alfa, Ele é o ômega. É Ele que nos dá isso. Por isso, queridos, nós celebramos a morte de Jesus, pois com ela
dá-se o início e se completa na ressurreição, todo esse conforto que nós temos. Qual é o conforto do crente? São as coisas que eu tenho? É minha casa arrumadinha? É o meu carro? Isso? Não. O nosso conforto é saber que onde quer que você esteja, você está com Jesus. E que quando você parar de respirar nesse lugar aqui, começar a ver ruas de ouro, você vai estar melhor ainda do que quando você estava aqui. O nosso Jesus, para nós, Ele é nosso conforto, a nossa fonte de fortaleza. Ele atravessa todas as contradições desta vida. Porque o mundo diz que você tem que viver o hoje. E a Bíblia diz que nós devemos viver para Jesus. Não só hoje, todos os dias que estivermos aqui. É esse Jesus que nos ajuda, que é a nossa fonte de vida e que nos dá forças para que nós possamos atravessar o vale da sombra da morte. João 14, 1, 2 e 3, que nós lemos agora há pouco, diz que, deixa muito claro essa promessa para nós, que teremos um lar preparado lá no céu. Já está preparado. A comemoração da morte de Jesus Cristo não é um pensar no túmulo como conclusão final. Ele está vivo. E nós sempre vamos olhar para um túmulo vazio. Porque o nosso Jesus está vivo. Em 2000, se não me engano, nós tivemos aqui Curitiba para Cristo. Lembra que nós tivemos esse motivo? Eu era pastor aqui na época. E nós pegamos a baixada ali no Capanema e lotamos com 40, eu não sei quantas mil pessoas, sei que lotou. E era o pastor Fanini que estava pregando. E foi muito interessante que ele estava pregando, tinha aquela falinha mansa, de vez em quando ele dava uns gritos, dava uns pulos, mas teve uma hora que ele disse assim: você que está me ouvindo nesse momento, se a tua religião não define para onde você vai depois da morte, jogue no lixo. Porque a Bíblia define para onde você vai. E foi tão interessante que quando ele falou isso, o povo ficou tão empolgado, que o povo se levantou, parecia que alguém tinha feito um gol de final de Copa. E aplaudiram a Jesus. Porque o nosso segredo é esse. Gente, não adianta eu ter uma caminhada religiosa, não é isso que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim é uma vida com Ele, de profundidade, de caminhada com Ele. Muitas vezes nós fazemos coisas para Deus, quando na verdade precisamos ouvir dEle o que Ele quer que a gente faça para Ele. Mas o meu comportamento é um culto diário, onde quer que eu esteja. A minha maneira de falar, de pensar, de agir, tudo é um culto. O meu culto no domingo à noite é apenas uma celebração de todo dia, todos os dias antes que eu celebrei a Jesus, que eu cultuei a Jesus, acordando de manhã, me preocupando de fazer tudo para a glória dEle. O nosso culto não é apenas no domingo. Nosso culto é todos os dias que nós acordamos. Todo dia que nós vivemos, nós cultuamos o nosso Deus. Nós o adoramos com o nosso comportamento, com a nossa forma de falar. Como isso é tremendo. Por isso que nós falamos que a igreja somos nós. A Bíblia fala, né? A igreja somos nós. E aqui é uma sala, um lugar de culto, de reunião. Mas eu e você cultuamos a Deus todos os dias. O cristão vê nos elementos da ceia a vida. Jesus mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão da vida, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aquele eu sou o pão da vida. Quem crê em mim também tem a vida eterna. Lá no início de João 6. O corpo de Cristo que foi ali tragado na cruz, foi rasgado, foi ferido, foi crucificado, é o corpo que revivificado na vitória da ressurreição, simboliza o pão da vida. E Ele é o nosso alimento espiritual diariamente. Comemos da sua palavra, comemos do seu comportamento, como Ele viveu neste mundo. Jesus é o nosso alimento eterno. Jesus é o nosso alimento de sobrevivência para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Pelos tempos, agora note bem, não é até o fim, é pelos tempos sem fim. Porque quando deixarmos este mundo, ainda viveremos para a glória de Jesus. Então não é até o fim, é sem fim. Porque estamos em Cristo e nosso Deus é um Deus eterno. E Ele nos garantiu isso.
O sangue, aquele fruto da videira, que a gente usa aqui hoje, que vamos usar, que é o suco de uva, ele lembra sim o sangue de Jesus vertido por nós. Porque o sangue de Cristo transmite vida para todos nós. O sangue de Cristo fala sobre vida e purifica, nos purifica de todo o pecado. E quando participamos da ceia, quando pegamos o cálice, participamos deste momento tão gostoso, nós estamos anunciando simbolicamente que nós não só temos a vida eterna, mas anunciamos também que Jesus ainda opera hoje salvação e que Ele continua a dar vida e revitalizar, revivificar os mortos em delitos e pecados. Então não é um ato cerimonial simplesmente. Para nós, salvos em Jesus, celebrar a ceia também é um momento de edificação. Queridos, o Cristo de nossa salvação é aquele que vive ontem, hoje e para sempre. É o príncipe da vida que a morte não pôde reter e que não pôde ser destruído. Ele venceu a morte com seus grilhões. Ele venceu algo que nenhum imperador conseguiria. Mas ele venceu porque ele é Deus. E ele é salvação e confere vida para todos aqueles que creem no seu nome. Ele confere vida. A ceia do Senhor é um anúncio, é uma proclamação, é uma anunciação da morte do Senhor até que venha. Quanto mais nós participamos da ceia, mais estamos anunciando a morte do Senhor, a sua eficácia e aonde ela nos leva, nos arremete para a vida eterna. O nosso Senhor morto e ressuscitado é o vivificador dos que estão mortos em delitos e pecados. Esse é o nosso Jesus. E quando participamos da ceia, estamos aqui celebrando o que Jesus fez nas nossas vidas quando nós entregamos a sua vida, a nossa vida a Ele. Eu quero convidar aqui os nossos diáconos que vão estar participando.